olhos não veem que o fim está para acontecer. O que será? Mundo está em guerra, em desunião. Pessoas amantes de si mesmas e no dinheiro põem o coração. O que será? Tanta coisa acontecendo, o mundo sem saber qual a razão. Buscam por respostas, mas só encontram a solidão. Ao tocar a trombeta, com o meu Jesus ao céu eu subirei, e a nova Jerusalém conhecerei. Ao teu lado, meu Jesus, eu quero estar. No programa de hoje estaremos recebendo a visita do professor Luiz Carlos Magno. É mestre em Direito, professor de Direito Penal e de Medicina Legal, advogado, delegado de polícia, aposentado recentemente pelo DENARC. Ele atuou mais de 20 anos no Departamento de Narcóticos, na Divisão de Prevenção e Educação, onde coordenou o programa de atendimento e prevenção ao uso indevido de drogas. É especialista em dependência química e autor do livro Prevenção às Drogas. Acredite, você pode vencer. Pois é, o tema hoje é muito interessante, é as drogas na atualidade. Quantas coisas se tem dito nesse momento, mesmo porque hoje nós estamos até mesmo com o governo federal, estadual e municipal, todos interligados, dando uma força, porque sabemos que a coisa está muito difícil. E hoje, esse tema, drogas na atualidade, se você quer saber mais, fique conosco, porque o doutor, chamamos de doutor porque era delegado do DENARC, sabe muita coisa e vai nos explorar muito sobre esse tema. Agradecemos a maneira que vocês exploram o tema, buscam informação, continuem. E se você tiver hoje também dúvidas, entre em contato conosco através do e-mail programa abc@netservicos.com.br ou pelo hotline 11 28 18 17 00. Continue tirando as suas dúvidas. Eu vou tirar as minhas nesse momento. Obrigado pela presença. Prazer, doutor Cláudio. Sempre uma alegria reencontrá-lo e o trabalho continua, não é? Com a mesma força, o mesmo dinamismo, não obstante a aposentadoria do Departamento de Narcóticos, continuamos viajando o país todo, levando a informação para a família. Esse é o nosso objetivo. Não é? E cada dia mais, assim, a gente vê a preocupação, até mesmo dos nossos governos. Estou até muito contente, porque nesse mês que passou, agora dia 12 do mês de setembro, ocorreu o lançamento dessa cartilha, unificando a preocupação de todas as federações que controlam e se preocupam com a qualidade do atendimento pelas comunidades terapêuticas e mais. Sabe-se que o governo está pedindo para que eles atuem mais junto com todos os departamentos que hoje viabilizam o tratamento, e a gente sabe que são poucos, e eu fiquei feliz por eles solicitarem a nós, profissionais, auxiliarmos a sociedade civil. O que o senhor acha desse papel? Mais de 30 anos na Polícia do Estado, acompanhando de perto tanto a problemática do tráfico de drogas e o uso indevido de substâncias psicoativas. Em 2006, a União, já com a nova lei de drogas, a Lei 11.343, já nos apresenta um Sistema Nacional de Políticas Públicas. Já foi um grande avanço. E agora, mais recentemente, vemos que o novo governo que entra com a presidente Dilma
também demonstra esse interesse. Até porque, doutor Cláudio, não há saída. A questão das drogas, ela já faz algum tempo, e todos já sabemos que deixou de ser algo que pertencia aos guetos. Não é? Então, no trabalho histórico, por exemplo, quando eu fiz um levantamento sobre a maconha não era preocupação da sociedade na época da escravidão, era coisa dos negros, aquele povinho. Depois veio andando, Revolução Industrial, ela ganha o subúrbio, invade as classes médias, não é? As classes médias, e agora nós temos, há mais ou menos 20 anos, efetivamente, as drogas completamente democratizadas. Então eu começo o programa dizendo, por exemplo, que todos sabemos que drogas não escolhem cor da pele. Não importa se você é branco, loiro, negro, mulato, vermelho, amarelo, não quer dizer nada. Sabemos que droga não escolhe classe social. Então, dentro do estudo econômico, as classes sociais vão da letra A à letra E. Na letra A estão os mais ricos, os abastados. E na letra E estariam os menos favorecidos economicamente. Então, droga não escolhe. Então, nós vamos encontrar aqui na periferia de Santo André, na Zona Leste, em São Paulo, que drogas? Maconha, cocaína, crack, solventes. Aí você vai em Alphaville, por exemplo, você escolhe os melhores bairros da cidade. Que drogas? Maconha, cocaína, álcool, é a mesma coisa. Classe média, mesma droga. E agora vem a última informação. Drogas não escolhem religião. Drogas têm atingido lares de católicos, evangélicos, espíritas. Então a droga não quer saber se você é católico, se você é sextoyer, se você frequenta a igreja batista, presbiteriana, não está dizendo nada. Drogas pegam pessoas que se atrevem a manter um contato com elas, né? E principalmente jovens, é claro. Essa é a abertura para que nós já vamos, por meio desse programa, espantando alguns mitos, que algumas pessoas se sentiam, não, isso aí não tem nada a ver conosco. Tem. É interessante o que você está falando, principalmente pela vulnerabilidade da própria idade. Eles não têm essa sustentação psicológica nem emocional. E vai prevalecer a curiosidade, a enxurrada da mídia, a apologia de muitas pessoas sem informação, começando até de certas autoridades demagógicas, que com essa coisa libera, não libera, acaba confundindo com certos países que foram um fracasso. Por exemplo, Países Baixos, quando se começou com os cafés, eram em torno de quase 2.000. Hoje está com 300, 400. Sim, porque recuou. Recuou e se pudessem, recuaria até a abertura. A Holanda, ela está recuando cada vez mais. Portugal entrou nessa. Portugal e a Itália, quando eles passaram a fazer parte do euro, melhorou a situação econômica da classe média portuguesa e italiana. E as drogas, inclusive a heroína, invadiram aquela sociedade. E Portugal, há uns 15 anos atrás, entrou nessa de tolerar a maconha, não é? Como se fosse o que no passado usava a expressão droga leve, quando nós sabemos que não existe droga leve. Droga é droga. Sem dúvida. Não é? Então, o que na verdade nós vimos, doutor Cláudio, e aí nesse aspecto, o nosso país, que nós acabamos de elogiar, infelizmente o Brasil ainda está permitindo que do seu principal meio de informação do povo, que é a TV, não é? TV e o rádio, mas a TV por causa da imagem. As propagandas de bebidas alcoólicas e de tabaco são as melhores, as mais bem feitas e numa perversidade. Estas propagandas associando bem-estar, sucesso e vantagens aos que estão bebendo e fumando. Então, por exemplo, aparece uma propaganda de bebida alcoólica, uma pessoa que ao simples destapar de uma cerveja, ele está rodeado de 40 mulheres lindas, fantásticas, né? Então, como você disse, o jovem, esse é um tipo de associação que nós, os especialistas, consideramos uma maldade, uma crueldade. A propaganda de tabaco também mostrando pessoas bonitas, artistas famosos. Quer dizer, o apelo
onde na Europa, por exemplo, e Estados Unidos, a maioria dos seus estados, esse tipo de propaganda Nem mais existe. Não existe mais. A Bélgica, por exemplo, olha a autonomia. A Fórmula 1 queria correr na Bélgica, mas exigiu que se mantivessem, porque lá já não tem propaganda no rádio e TV, e no jornal, e outdoors, que pelo menos deixasse colocar os adesivos nos carros de Fórmula 1. A Bélgica disse, nem isso. E a Fórmula 1 disse, então nós não vamos correr. E a Bélgica disse, tá bom, qual o problema? Nós não precisamos de Fórmula 1. Caramba! E o mesmo aconteceu no Brasil. Aí o governo passado disse, vamos administrar por mais 5 anos. E aí então nós sentimos essa força do poder econômico da bebida alcoólica, do tabaco, no mundo inteiro e principalmente nas nações em desenvolvimento. Ainda não tem esta força para romper. Nós precisamos lutar para que efetivamente esse tipo de propaganda seja completamente banido. Uma vez que a gente vê, assim, tanto, apesar de serem lícitas o álcool e o tabaco, em relação a esse modelo que nós temos em relação aos pais, até onde o comportamento dos pais que são fumantes, que bebem, mesmo que seja socialmente, estaria contribuindo nessa caminhada do adolescente. Você vê que tem alguma coisa? Sim. Eu tenho, por exemplo, um trabalho, quando eu apresento as palestras, extraído do jornal Folha de São Paulo, 2009, mostrando que os nossos adolescentes, 65%, olha você que está em casa, 65% começam a fumar dos 12 aos 14 anos. 39% começam a fumar antes do 12. Agora vem o que o senhor disse. 75% deles aprenderam com os pais. Ixi. Veja a questão dos exemplos. Pais, tios, o tio da Kombi. Então, esse modelo, eu tenho um momento importante na palestra quando eu digo pais e professores. Eu gosto dessa associação. São figuras de autoridade, mas são modelos para as crianças. Verdade. Não é? Porque o primeiro padrão da criança, que nós sabemos, até 2 anos, doutor Cláudio e você que está em casa, é a imitação. A criança vem, esse ser que vem para o mundo com o cérebro completamente em branco e toda essa informação será, no primeiro instante, até 2, 4 anos, completa imitação, vendo adultos, trabalhando com isso. Então, eles veem os adultos bebendo, fumando, e manifestando alguma sensação de prazer, de euforia. Ele diz, bom, isso aí deve ser bom. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Exatamente, que é a reprodução do comportamento. Seguramente. Tal pai, tal filho. Exatamente. E os pais, a gente também vê isso. E nós costumamos, dentro dos programas de apoio aos codependentes familiares, costumamos dizer, não fale. O seu filho está observando o que você faz. Sim. Ou seja, o que você faz continua sendo a melhor forma de comunicação. Sem dúvida. De interagir e o exemplo mesmo. O nosso filho está vendo se nós estamos fumando. O nosso filho, eu trabalho com muito na família o tema, ele observa quando passamos farol vermelho. O nosso filho está nos vendo se estamos falando ao celular, com o carro andando. E às vezes eles dizem, pai, lá da propaganda diz que é perigoso dirigir com o celular. Fica quieto, moleque. E depois, aí nós vamos com o nosso discurso moralista. Olha, quando você for motorista, respeite as leis, hein, garoto? Você não fale ao celular, hein? Tá bom, pai. Igual o seu. Olha os modelos, né? Então, é muito importante. Eu gosto, por exemplo, do Dr. Arthur Guerra, que é um batalhador na prevenção. Ele diz assim, o da Arthur Guerra, exemplos não são a melhor maneira. A única. É a única. Como diz o italiano, parole. Palavras não impressionam. Exemplos ficam. Não, mas é uma grande verdade. Tanto é que todo programa é de espelho. Certo. E a gente costuma falar, continua observando o que a pessoa que fala, que está se comunicando, se o modelo é o mesmo. O verbo é o mesmo da ação. Lógico. Porque se não for, não tem o porquê dar ouvido. Não faz sentido. Não, porque esse é um programa muito diferente. A medicação e o remédio tem que ser presenciado, tem que ser vivido. Não é como uma aula de um professor que independe se ele bebe ou não bebe, o aluno está ali para aprender a informação.
Não é? Então, não é tão importante, mas na recuperação, o modelo é fundamental. Sem dúvida. Porque é um modelo de atração. Mas veja que este mesmo exemplo que o senhor citou, para a escola no primeiro grau é importantíssimo. Aquele aluno do primeiro grau, que não chamava-se a escola primária, até 7, 8 anos, para estes, o professor é uma tremenda figura de identificação. Referência. E então, quando eu ia nas escolas realizar palestras, eu dizia, como é que os senhores vão trabalhar a questão de tabaco nas aulas de saúde? Porque nós vamos falar que tabaco é ruim, faz mal para a saúde. E ele diz, mas a professora fuma. Todos os professores fumam nas salas dos professores. Esse seria uma situação sine qua non, não é qualificado para dar essa aula. Não seria. Esse já... Mas ele vai, porque nós Seria. sabemos que na escola pública esses referenciais são relegados a um segundo plano. É a mesma coisa, então, cai no cardiologista. Sim. Ele tem que ser hipócrita nesse momento, mas jamais ele pode fumar diante Não do pode. paciente. Aliás, o senhor é médico, sabe disso. Para as crianças é muito complicado quando eles veem um médico fumando. Eles dizem, mãe, mas cigarro não faz mal? Faz. Mas o médico fuma, porque nós temos uma imagem que o médico sabe tudo sobre saúde, então ele deveria ser o primeiro a introjetar e demonstrar isso para a sociedade, não é? Mas, infelizmente, novamente caímos no mesmo lugar. Os modelos não são seguros. E assim, as variáveis hoje que a gente busca, cada dia a gente percebe que existem outros ingredientes. E aí, você fez uma fala fantástica no sentido de que muitas pessoas, as quais eu converso com filhos ou com pais, e eles falam algo que é ainda, em parte, uma inverdade. Ou seja, a cultura religiosa. Porque tem certos jovens que falam, mas eu tenho uma formação religiosa, meus pais não acreditam no tratamento e acham que eu tenho que ir para a igreja. Que eles veem que a única forma, só Deus é que me liberta dessa minha dificuldade. Como é que o senhor vê essa colocação? Eu, com muita tranquilidade, eu quero me dirigir ao nosso público, estamos conversando. Olha, o ser humano é, basicamente, nós, seres humanos, homens e mulheres, todos, olha só, imagine uma figura triangular. Você está em casa? Imagine um triângulo, coloque no vértice da esquerda a parte soma ou somática. No outro vértice inferior, coloque lá a psique. Tá vendo? E no vértice superior, escreva lá, coloque lá espírito. O ser humano, nós somos ao mesmo tempo, Dr. Cláudio, soma, psique e espírito. O que é a parte somática? O corpo físico, este corpo físico. O que é a psique? É o intelecto, que na teologia é chamado de alma. Aqui estão as nossas qualidades inteletivas, cognição, pensamento, realização, emoção, está tudo aqui. E a parte espiritual? A parte espiritual é representada pela imortalidade. Então, todos os que acreditamos na imortalidade da alma, sejam católicos, espíritas, evangélicos, veja, em alguma coisa nós concordamos, na imortalidade da alma. Portanto, eu entendo que um bom modelo de prevenção, o soma é prejudicado por drogas, por exemplo, a parte física. Ora, a parte física é confiada aos médicos. Então, eu preciso de uma desintoxicação. Eu, por exemplo, vou citar um exemplo. O senhor está tratando um paciente ansioso e um exame clínico, físico-clínico, detecta, por exemplo, que no sistema nervoso ele tem um déficit de produção de dopamina. Ora, isso não corrige, desculpe, com oração, isso corrige com medicamento. Sem dúvida. De repente nós temos um paciente que ele usa álcool. Eu tenho um caso pessoal que nós atendemos na ENARC, eu perguntei por que o senhor bebe. Olha só a história dele. Aquele homem, ele disse que ele bebeu durante todos esses anos até se tornar um alcoolista crônico, porque ele matou a mulher dele num disparo acidental de arma. Casado recente, ele foi mexer numa pistola, numa 635, e ele matou a mulher. E ele disse que para não se matar, ele começou a beber. E aí desenvolveu alcoolismo. Ora, então não é simplesmente tirar o álcool. Você precisa de um psicólogo, um psicoterapeuta,
para resolver isso. E não é qualquer psicoterapeuta. Não, e não é simples. Tá? E tem que ser um psicoterapeuta então, olha na minha cabeça. Que saiba trabalhar isso. Então, eu entendo. Existe o instante do médico, cuidando do soma, o psiquiatra, o psicólogo, cuidando da minha mente, e haverá, sim, um instante da chamada teoterapia. E vai precisar também. E vai precisar também, porque nós somos espírito e eu preciso disso. Bom, e aí sim, de fato, neste momento, se o trabalho é de orientação evangélica, católica, espírita... Não importa, mas há necessidade. Importa, mas é necessário. Não é? Eu entendo, então, por exemplo, que nenhum dos três são excludentes, desassocia. Então, eu diria para os que têm trabalhos evangélicos, católicos, espíritas, perfeitamente estão certos. Estão certos os psicoterapeutas e psiquiatras e estão certos os médicos. Nós precisamos unir. Então, por exemplo, o senhor pega um alcoolista crônico, o senhor diz para ele, olha, antes de ir na sua igreja, eu preciso cuidar do fígado dele, o rim, o pâncreas, isso é medicamento. Eu preciso fazer um transplante. A hora que ele estiver bom, vamos saber como é que ele entrou nessa? Os psicólogos, psicoterapeuta. Então agora nós vamos abrir a Bíblia, nós vamos abrir o Alcorão, nós vamos fazer um trabalho espiritual. Eu vejo dessa forma. A coisa é tão complexa, ainda desse lado, nós vamos ainda existir um pensamento que vai incomodar, tanto no psíquico como no emocional, a situação deixada para trás. Que esse gerenciamento precisa ainda de um ator administrativo que administra a vida para tirar a pessoa da ansiedade, porque sim, mesmo que vai trabalhar com a situação. Então, geralmente, ainda quando eu converso com a pessoa, a primeira coisa, você tem pendência econômica? Quais são as suas pendências? Porque, às vezes, a pessoa, 2, 3 meses que não paga aluguel, tem filho. O nível de ansiedade é tão grande que se nós não dermos uma solução, buscar, através dos parentes, quem vai dar apoio, quem vai... Porque se ele não ficar tranquilo, ele nem aceita estar em tratamento. Não é possível. Então, olha quantas coisas que se tem que gerenciar a vida de um paciente, independente de todos esses ângulos, não é? O psíquico, emocional, o físico. O que tem me levado a pensar que a droga nunca é um fenômeno isolado. Não é. Eu brinco nas palestras, eu digo, droga não é um escudo que cai na cabeça de alguém. Você foi um azarado e a droga caiu na sua cabeça. Não. Droga tem história, tem contexto. E aí o senhor, com toda a sua experiência, sabe disso. E por isso também não existe um modelo único. Não. Porque são pessoas, cada um tem uma história, e aí esse vai bem nesse. E talvez por isso alguns, de repente, dizem, olha, no meu trabalho psicoterápico eu tenho um bom resultado. O outro diz, na minha igreja tal tem um bom resultado. Eu concordo. Mas são o grau, todos? Não. Depende do grau. Depende do grau, depende do tipo da cultura de cada um, das suas crenças. A pergunta, por que você entrou nessa? Às vezes ele próprio não sabe. Mas eu já vou te perguntar já, porque você sabe muita coisa. Pois é, telespectador, está muito bom o papo, não é verdade? Então continue com a gente, porque a gente vai continuar explorando isso com o Dr. Carlos Magno, professor de Direito Penal e Medicina, também legal. Até já. Yeah, yeah, yeah. Vitória, vitória. Jesus, Jesus. Se estás triste, o Senhor te chama para adorar. Yeah, yeah, yeah. Porque a tristeza na presença do Senhor tem que saltar de alegria. Mande seus problemas, suas lutas, procurar outro lugar. Logo ao amanhecer, sua alegria chegará. Eu vou pular, eu vou gritar. A minha vitória acaba de chegar. Eu vou pular, eu vou gritar. A minha vitória
acaba de chegar. Yeah. Minha vitória, sua vitória. Yeah, yeah, yeah. Se estás triste, o Senhor te chama para adorar. Yeah, yeah, yeah. Porque a tristeza na presença do Senhor tem que saltar de alegria. Mande seus problemas, suas lutas, procurar outro lugar. Logo ao amanhecer, sua alegria chegará. Eu vou pular, eu vou gritar. A minha vitória acaba de chegar. Eu vou pular, eu vou gritar. A minha vitória acaba de chegar. Eu vou pular, eu vou gritar. A minha vitória. Usa-me, Senhor, da maneira que quiseres. Faça de mim um verdadeiro adorador, que em espírito, em verdade, eu te adore aonde for. Como Paulo e Silas louvaram a ti na prisão, eu também possa louvar quando passar pela escuridão. Não importa o dia, te louvarei. Não importa a hora, te agradecerei. Ao passar pelo fogo, ele não vai me queimar. Se fecharem as portas, eu sei que abrirá. Tu és fiel, Senhor, cuidas de mim. Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, estarás comigo até o fim. Oh, oh, oh. Tu és fiel, Senhor, cuidas de mim. Yeah. Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, estarás comigo até o fim. Oh, 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 como Paulo e Silas a te louvaram na prisão, eu também possa louvar. Estamos de volta com o programa Família, recebendo hoje a visita do professor Luiz Carlos Magno, também professor de Direito Penal e Medicina Legal, abordando o tema as drogas na atualidade, e são muitas e as situações as mais diferentes. Ele também é autor do livro Prevenção às Drogas. Acredite, você pode vencer. E nós temos muitas dicas, hoje nós temos muitas formas
que nos leva a termos consciência desse problema. E o Dr. Magno está explanando, e eu até gostaria que ele falasse alguma coisa desse seu livro. Como é que, assim, nasceu? Eu sei que a sua experiência, chegou um momento que falar, não posso ficar com tudo isso, tem que dividir com quem é menos provido da informação. Acredite, você pode vencer. Gostei dessa finalização. Essa é a maior notícia e a grande afirmação desse programa. É possível vencer. Nós sentimos a angústia dos pais, muitas vezes faz anos que estão acompanhando recaídas, recidivas sucessivas. Nós estamos falando com alguns dependentes químicos, diz, doutor, eu já tentei parar 8 vezes, eu já larguei a bebida várias vezes e eu acabo voltando. Eu digo, meu irmão, minha irmã, é possível vencer e parar totalmente. Como? Bom, em primeiro lugar, vamos rever o protocolo no passado, se todo o encaminhamento foi feito. É preciso rever o desejo do seu coração de efetivamente largar, porque às vezes você fala da boca para fora. Então nós temos casos, doutor Cláudio, lá quando acompanhava no DENARC, que ele, dependente químico, não é? Ele, por exemplo, ele mantém os mesmos rituais. E nós dizíamos para ele, você não vai conseguir, por exemplo, largar a bebida alcoólica frequentando o bar. Não dá, porque você está vendo pessoas bebendo, você sente o cheiro da cachaça. E esse ambiente lhe é muito favorável. Então, segunda coisa, porque eu afirmo que é possível vencer as drogas, porque eu acredito em Deus. Então, para as pessoas que estão nos vendo e que gostam de pôr em relevo a questão religiosa, perfeitamente. Então, Deus tem ajudado as pessoas. Veja que Alcoólicos Anônimos, num dos passos, diz apenas isso. Quando esse alcoolista começa a crer num ser superior, veja, não tem nem nome. No AA, por exemplo, não é Deus, não é Jeová, não tem nome. Força superior. E o homem, por quê? Porque nós, seres humanos, essa é a outra questão também que nos torna um ser diferente dos demais animais. Esse anseio da alma das pessoas por um Criador, por uma força superior. Então, com essa mensagem, eu digo para você que está me ouvindo, dá para vencer. Papai e mamãe, fiquem firmes. Não desistam dos seus dependentes químicos. E outra, não existe trabalho isolado. Vamos aqui, doutor Cláudio, já acabar com outro mito. Por exemplo, eles vêm aqui na clínica do senhor, quanto tempo e quanto é para tratar? E eu digo, não é assim. Não é mesmo. Filho não é como uma TV, por exemplo, que queimou o tubo de imagem, você deixa no elétrico e diz assim, posso pegar quando? E ele diz, eu vou trocar o tubo de imagem e fica perfeito. Verdade. Filho não é como um carro, você bateu um carro, leva na concessionária e diz, pode passar daqui 15 dias, está perfeito? O carro sim. Ser humano não. Ser humano pode ficar bom em 40 dias, 6 meses, 1 ano, e que a família precisa participar, porque muitos nós sabemos que o problema está em casa. E se ele às vezes sai bom da clínica, nunca me esqueço do doutor Alberto Coraza, grande delegado que atuou na prevenção. Uma vez o doutor Coraza, na revista Veja, ele soltou uma pérola. Ele disse assim, interna os pais que o filho fica bom. Eu lembro. Nossa, Puta, isso mas deu... ele dava muitas reportagens. Sim. Muitas. Mas é verdade. Às vezes interna a mãe que o filho melhora na hora. Porque é ela que, por exemplo, com as suas neuroses, desaguam nele. As ansiedades. Por exemplo, o pai ausente. Não é ausente que está separado, mora na casa, mas esse homem não assume a paternidade, ele não assume a autoridade de pai, gera carência. Olha, então veja, como o senhor disse no primeiro bloco, quantas coisas vêm à tona que muitas vezes a própria família não se deu conta disso. Né? Sem dúvida. A monoparental, por exemplo. Por exemplo. Que dificuldade. Como o senhor vê, assim, quando se tem só um dos cônjuges atuando, torna-se muito mais complicado, ou uma patologia social? Eu fico muito mais preocupado, doutor Cláudio, quando eu vejo pessoas, e até da mídia, pessoas influentes, por exemplo, convidando, enaltecendo a ter filho sozinho. Alguns artistas, como é que se chama? Produção independente. Eu digo que isso é uma roubada.
Deus pensou a família, o papai, a mamãe, e eu vejo dentro de um processo onde você planeja ter esse filho. Agora, houve separação. Bom, a separação já não era legal, mas aconteceu. E aí, doutor Cláudio, a coisa realmente está muito ruim. Porque o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geográfico e Estatísticas, de 2009, ele traz um número preocupante para a nossa área. Parece que mais de 60% de lares no Brasil já são monoparenterais. Absurdo, hein? Dirigido pela mulher. Então, isso já é um absurdo. Segundo gravante, ela também precisa trabalhar. E aí, a pergunta que não quer calar. Com quem ficam esses as filhos? crianças? Sem dúvida. Porque nós fomos criados, eu estou com mais de 50 e menos de 60. É a minha idade. Mais de 50 e menos de 60. Nós fomos criados no modelo tradicional. O homem provedor e a mamãe mantenedora. Como era assim? Nosso pai saía para trabalhar e vai buscar o mantimento. E a mãe em casa segurando. Educação, orientação. E quando chegava o pai, eles dois conversavam e aí acertava as arestas. Bom, agora esse homem sai numa separação, a mulher fica sozinha, às vezes dentro de um sistema com 3, 4, 5 filhos, e às vezes o de 12 cuidando dos outros menores. Quer piorar um pouco mais? Entregues à TV. Bom, a TV brasileira sabemos que hoje, principalmente a TV aberta, uma das piores programações do planeta. Doutor Cláudio, a TV brasileira é considerada nos países do primeiro mundo extremamente ruim e agressiva para a família. Caramba! Esses programas que nós vemos, que à noite dão audiência forte, programas sensacionalistas, de sexualidade exacerbada. Algumas novelas que nós comentamos, eu digo, puxa, quando eu tinha 18, a gente ficava louco para fazer 18 para poder entrar no cinema e ver filme proibido. E eu digo nas palestras, mas o que era filme proibido? Era um seiozinho de lado. E não era nu, ela puxava um pouco a saia. Hoje, você está em casa às 6 horas, eles não saem da cama. E eu falo nas palestras para os pais que estão nos vendo. Escuta, o senhor e a senhora, tudo bem, para vocês não quer dizer nada. Eu quero saber como isso está chegando para aquela menininha de 7, 8 anos. O garotinho de 9, 10 vendo tudo aquilo. E esses programas que entraram agora, que já estão em mais de um canal, onde explora sexualidade, sensacionalismo, e um passando a perna no outro. Quer dizer, ali efetivamente é levar vantagem, né? Custe o que custar. Veja, essa mensagem no cotidiano não vai dar certo, porque nós não funcionamos assim. Eles são carentes de ética, de valores morais. Então, doutor Cláudio, enganam-se as pessoas que se iludem com isso. Os pais que estão me vendo agora, a minha proposta tem sido muito clara. Os pais precisamos retornar a um sistema onde papai e mamãe são figuras de identificação. Nós precisamos passar valores para os nossos filhos. Que valores? Por exemplo, a questão racismo. Quem são os skinheads? Já pararam para pensar? Veja na TV, skinheads, jovens grandes, bonitos, bem alimentados, estão nas melhores universidades. Agora eles são carentes de valores éticos, morais, religiosos. Bom, e eles têm um pequeno probleminha, eles não gostam de negros, mulatos, homossexuais, judeus. E eles saem matando essas pessoas. Veja, isso é típico de carência de valores. E dentro desse sistema, drogas entram como uma luva, não é? Eu acredito, e é verdade. Me parece que nós atravessamos um momento onde que os pais, exatamente por esse modelo anterior, como já está dizendo, de um momento anterior, bem mais anterior, famílias que reprimiam, era 8 ou 80, em termos com respeito. Aliás, Arnaldo Jabor tem umas críticas, umas tiradas, e numa dessas que eu li há um tempo atrás,
que ele fala que saudades desses valores onde os alunos obedeciam, ou aceitavam, ouviam na figura de um professor o modelo. Então, hoje, o professor não pode falar porque ele é xingado, ele é ofendido. Os pais já não se tem mais o mesmo respeito, não se tem todos essas tradições de cultura se perderam. Provavelmente, ou tem muito a ver, em detrimento dessa repressão de muitos pais. Então, é 880. Já que eu não tive, meu filho vai ter. Já que meu pai não me deu, eu vou dar. E aí, ninguém faz esforço nenhum para ter nada. Você citou o Arnaldo Jabor, e eu lembro, por exemplo, Milor Fernandes. Também. Milor disse assim, os pais, olha só, do Milor, os pais não são amiguinhos dos filhos, os pais são pais dos filhos. O que ele quis dizer com isso? Que inverteu os tem valores. Papai e mamãe que quer ser amiguinha da filha e querendo trabalhar no mesmo plano. Eu tenho 2 filhos. A Camila tem 25, o Thiago tem 29. Eu sou amigo deles no sentido de que o papai é legal, sábado eu fui à noite com meu filho no cinema, quinta-feira passada deu um sol bacana, a Camila, ô pai, o que o senhor acha de fazer um bate e volta no Guarujá? Eu disse, demorou. Já estou passando aí, fomos e voltamos no mesmo dia. Agora, na hora que eu preciso me impor, isso pode, isso não pode, porque o papai acha que é melhor. É isso que você que está em casa tem que entender. Nós não somos amiguinhos deles. Me chamam de senhor. Uma vez um colega falou, Magno, seus filhos te chamam de senhor? Eu falei, lógico, você é para outro igual ele, eu não sou igual a ele. Então, desde pequeno, eu ensinava o que eu dizia, você usa para os seus amiguinhos. Com o papai e a mamãe é senhor, com o titio, a vovó e o professor e o policial, as figuras, o pastor, o padre, essas pessoas são tratadas de senhor. Veja, a sociedade abriu mão disso, achando, isso é babaquice. Doutor Cláudio, deixa eu te falar uma coisa, você sabe que nos Estados Unidos, algumas escolas públicas estão retornando ao Sir e Ma'am? Fantástico. Senhor e senhora, em inglês, Sir, Ma'am. Porque eles perceberam que o you, o você, deixou muito no plano horizontal. Para todo mundo de igual para igual. Então, quando o aluno tem Sir, Ma'am, ele já se coloca. Porque ele está no pé acima. Exatamente. Concordo. E veja, então esses pais modernos, eles acharam como cometeu a escola, né? A escola, por exemplo, quis tentar suprir a falta do papai e a mamãe. Deixa o aluno chamar de tia. Só que ele esqueceu que aquela criança não sabe diferenciar papéis. A professora começou a ser chamada de tia, pareceu bacana. Só que ele começou, por quê? Na tia em casa ele dá tapa, ele xinga. É a tia. Isso é uma grande verdade. Aí ele trouxe para a escola. Bom, ela é a tia. E ele começou a tratar a professora como a tia que ele trata em casa, porque ele, criança, não tem referência. Portanto, aí Paulo Freire vem pesado e escreve um livro assim. Professora sim, tia não. Tá certo. Então, eu, por exemplo, sou professor, carinho com os meus alunos, cantina, tomar... Mas eu sou professor. Eu não estou no mesmo plano dos meus alunos. Eu sou o pai dos meus filhos. E o senhor disse bem, enquanto delegado de polícia, eu sou autoridade. Veja, essas figuras, doutor Cláudio, se romper esse tecido, o professor que quer ser amiguinho de aluno, perde a sala de aula. Papai e mamãe querem ser amiguinho do filho, perde os filhos. E a autoridade policial, comandante, se tentar ser amigo da tropa, perde o comando. Sim, filho, é simples assim, não foi inventado uma outra forma. Ou seja, disciplina é tudo. Disciplina é tudo. Nós criamos disciplina, a escola é disciplina, esse programa é disciplina, veja, nós estamos aqui organizados, estamos bem vestidos, isso é disciplina. Existe uma ordem, não é? Toda a sociedade ela é baseada em roteiros, disciplinas, e todas as pessoas que tentam sair, doutor Cláudio, é onde começam as condutas desviantes que seguramente levam sempre a um caminho perigoso. E eu, quando falo isso, estou me referindo a drogas, criminalidade, comportamento sexual desviante. Vejam, uma série de comportamentos considerados, inclusive, patológicos. Patológico. Patológico. Mesmo esses grupos, não é? Que querem provar não sei o quê. Seguramente. E não chega a lugar nenhum. Não. A gente vê essas barbaridades que falta solidariedade, o lado humano e espiritual.
São Claro. pessoas destituídas de tudo isso, que leva a uma antipatia muito grande social. Sim. E até dos próprios pais. Mas em relação, o que hoje a legislação tem de novo para trazer nesse contexto atual? A legislação, doutor Cláudio, ela tem pontos favoráveis e críticas. Deixa eu explicar. A Lei 6368, de 76, disciplinava a questão de drogas no Brasil, prevendo uma pena para o usuário, naquele artigo 16, de 6 meses a 2 anos de detenção. Então, no passado recente, eu prendia, a polícia detinha alguém com uma pequena quantidade de drogas para consumo próprio, era autuado em flagrante, o juiz podia aplicar uma pena de 6 meses a 2 anos. Muito bem. 2006, uma lei nova no Brasil, 11.343. Artigo 28, igualzinho ao 16. Todavia, não prevê mais restrição nenhuma. Não tem mais possibilidade de prender. Não há flagrante, apenas apreendo a droga e o usuário deverá comparecer perante o juiz, que poderá fazer 3 coisas. O juiz, na primeira oportunidade, vai explicar que não é bom aquele comportamento. Então, diz a lei assim, o juiz advertirá dos malefícios. Eu tenho alguns amigos juízes que desmaiam. E eu vou comentar com os senhores, será que o legislador acredita que pelo simples de um juiz de direito falar para um dependente que, olha, meu filho, não faça isso, será que ele imagina que está fazendo prevenção ou alguma profilaxia? Nunca. Isso é risível. E aí eu brinquei com o senhor no caminho, dizendo assim, o legislador, às vezes, ele é poeta. Ele foge da realidade, porque um magistrado disse, o juiz advertirá dos malefícios. Então o juiz de direito falou para mim, olha, meu filho, não fume maconha. E ele disse, sim, excelência. Olha, você não deve usar crack, viu? E ele diz, excelência, porque o senhor falou, eu não vou usar mais. Realmente. Para nós que atuamos na prevenção, isso é risível. Isso não é sério. Realmente. Isso não é sério. Então, o que aconteceu? Isso trouxe para muitos usuários uma sensação de impunidade, já que não há flagrante, não suja prontuário e não gera reincidência. Porque a reincidência é específica, mas ele vai amanhã depois prestar um concurso, nada consta. Portanto, nós, infelizmente, observamos um incremento, o mesmo perigo dos países europeus e onde liberou-se as drogas. Quer dizer, o Brasil não liberou. Presta atenção, o Brasil não liberou drogas, mas este tipo de atendimento legislativo, então veja, a lei, de certa forma, estava contendo. Então era positivo. Quer dizer, e aí fica a questão, mas quando ficava preso, tinha atendimento? Nenhum. Então não era profilático. Quer dizer, ao mesmo tempo que prendia, mas também o Estado não ia lá mandar um médico, psicólogo, alguém para conversar com o dependente químico. E ficava lá. Assim, o que eu vejo assim, um pouquinho interessante é que me parece que devido a tantos programas e a iniciativa do governo, me parecem que as autoridades estão procurando entender, porque hoje a gente está vendo assim, eu tenho acompanhado alguns acompanhamento que a própria, hoje é interessante que a mídia coloque e acompanhe um caso, não chegar, já foi muito, é banal chegar a mostrar e não dar um acompanhamento com resultado, mostrar uma sequência de meses, é que nem prevenção. Sim. Não adianta ir numa escola fazer prevenção, bom dia, e não dar uma sequência, que nem vocês no departamento, vocês têm um acompanhamento, vocês vão numa escola, dão um atendimento durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, indo em cada 2, 3 meses, falando, se torna referência para os alunos, para a escola, para o professor, e ainda fazem um programa de agentes multiplicadores com eles como autoridades, e coloca todo mundo no devido lugar. Então, o que eu tenho visto, que algumas autoridades, ou melhor ainda, programas, eles têm feito um acompanhamento pegam assim uma pessoa, no final do ano passado, eu acompanhei alguns casos, e o mesmo programa, como se fosse o nosso, mostrando hoje uma situação, e eu continuo em cada 2 meses mostrando a mesma evolução e a dificuldade da recuperação de um dependente de crack, um dependente de cocaína, mas principalmente o crack, que tomou conta de tudo,
não é? Hoje é um absurdo. Não se fala quase tanto na maconha, apesar de ter umas taxas irrisórias, que não é a verdade que nós estamos vendo no dia a dia. E aí as autoridades, acompanhando esses casos, vão ver que fala, meu Deus, que absurdo, um usuário de crack é tudo isso. E às vezes até de contenção, vai em 2 meses o quanto a pessoa muda. Em 2, 3 meses, não é mais aquela pessoa. Resgata sentimento, assim, um projeto, valores assim como a própria espiritualidade. Então, eles estão percebendo que não é mais aquela coisa ridícula de uma fala sem pedir a intervenção do Estado, dando guarida. Ou imaginar que fosse um problema, por exemplo, da esfera policial. Então, manda lá a polícia militar, Nunca. Sim, a polícia militar numa ronda tira 2.000 pessoas da rua. Tá, e põe aonde? E põe aonde? Primeiro lugar. Segundo, e lá tem o quê? Né? Porque, como o senhor disse, é um programa. 6 meses a 1 ano. E veja que o que nós estamos falando deve levar as autoridades que eventualmente estejam nos assistindo de investir na prevenção. Já que a repressão, doutor Cláudio, e falo como experiência de delegado, a repressão é mais cara, prognóstico pior ainda e outra, de consequências, porque quando um dependente químico, no caso do crack, perde completamente os seus freios, você tem roubos, homicídios, ataques violentos contra essa própria sociedade. Não é? Verdade. Então, um programa como esse deve ser reprisado e passado, levando a todos. Não é? Por exemplo, quando eu estou fazendo palestra, eu digo assim... O nosso tempo acabou, então, assim, está estrangulando. Então vai. Então, eu só vou finalizar com essa coisa maravilhosa do seu livro. Não é? Quem não teve oportunidade, vamos lá. Prevenção às drogas. Acredite, você pode vencer. Porque, olha, esse bate-papo vai longe. E eu tenho que encerrar, porque o nosso tempo acabou. Então, nós agradecemos a todos vocês que estiveram assistindo o programa, dizer que esse programa tem apoio da instituição Cláudia Manso, que dá apoio a você, codependente ou dependente, também do grupo de voluntariado da NET Cidade, também da Igreja Batista Betel, da nossa amiga Ângela Trajes Rigor, da Rua Piauí 999, e nosso amigo Djalma Lorenzini, que manda esses ornamentos semanalmente. E você, do teu estado, da tua cidade, entre em contato conosco e manda o seu tematista. Esse é um programa democrático, todo tipo de compulsão é bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela participação e até o próximo programa. Obrigado, doutor Magno. Foi um prazer, muito obrigado. Obrigado a nós. Tu és bem-vindo. Yeah, És bem-vindo nesse lugar, Criador dos céus e da terra. És bem-vindo nesse lugar, Criador dos céus e da terra. És bem-vindo nesse lugar, Criador dos céus e da terra. És bem-vindo nesse lugar, Criador dos céus e da terra. Tua glória invade todo o nosso ser. 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 Tu és Senhor, o Redentor, meu Salvador. Te exaltarei, te bendirei, contemplarei a tua face. Tu és Senhor, o Redentor, meu Salvador. Te exaltarei, te bendirei, contemplarei a tua face. Yeah, yeah, hey, Senhor. És bem-vindo nesse lugar, Criador dos céus e da terra. És bem-vindo nesse lugar, Criador dos céus e da terra. És bem-vindo nesse lugar, Criador dos céus e da terra. És bem-vindo nesse lugar, Criador dos céus e da terra.
Tua glória invade todo o nosso ser. Tua glória invade todo o nosso ser, yeah. Tua glória invade todo o nosso ser. Tua glória invade todo o nosso ser. Tu és, Senhor, o Redentor, meu Salvador. Te exaltarei, te bendirei, contemplarei a tua face. Tu és, Senhor, o Redentor, meu Salvador. Te exaltarei, te bendirei, contemplarei a tua face. Yeah, yeah, yeah. És o meu Senhor.